Muito obrigado. Ok, então nós vamos começar. Eu vou colocar aqui o nosso PowerPoint. E então queremos fazer esse estudo bíblico panorâmico, tendo uma ideia geral da Bíblia e concentrando nos pontos altos. E os pontos altos são basicamente ah, as, ah, os pactos, né, as alianças que Deus formou. Então, de Gênesis até Apocalipse, em 14 lições, mas vamos estar fazendo com a graça e a ajuda de Deus em 8 encontros. Nós queremos recomendar que cada um tenha o seu exemplar do manual, da apostila, do livro. No Brasil, a apostila vem num formato um pouco diferente, né? Um pouco menor. Vocês podem ver aqui na foto. No Brasil, esse aí, mas ele é bem baratinho também. Eles fizeram em preto e branco, sai, parece que por R$ 23. Os links estão no nosso site. E o outro, esse a cores, é a $12,99. Tentamos manter o mais barato possível. E ele está na Amazon. Ele está, eu creio que por uns $5 no formato de Kindle. E vamos aqui ver. Não vou entrar em detalhes aí, mas vocês podem, quem quiser comprar no Kindle, aí isso aí já entrega na hora, né, imediatamente. E a vantagem de comprar no Kindle, esse preço está em reais, né? Lá no Brasil e aqui nos Estados Unidos também pode ser comprado. Nós temos, inclusive, esse trabalho em português, espanhol e inglês. De repente, você está trabalhando com pessoas que falam em outras línguas aí. E então a vantagem do Kindle, se você, especialmente se você tem um computador, não só um telefone, é que ele fica lado a lado assim, você pode anotar e tudo isso. Bom, agora vamos deixar os comerciais para lá e vamos entrar aí no estudo. Qual é o objetivo? Quais são os objetivos? O que a gente quer alcançar nessas 8 semanas? Bom, gostaríamos que cada participante seja capaz de dar uma visão geral da história da Bíblia, desde o Gênesis até Apocalipse, e que possa fazer isso até com ou sem a ajuda do gráfico Vislumbre Bíblico, que vou mostrar daqui a pouquinho. Em segundo lugar, estar consciente dos pactos de Deus. É muito importante porque a Bíblia é realmente a divisão, nós podemos dividir a Bíblia naturalmente em termos dos pactos. Se você olhar aí o número 5, você vai ver aí que nós vamos entender melhor o Antigo Testamento e entender que esse Antigo Testamento está preparando o caminho para a chegada, a primeira vinda, né, do Filho de Deus, do Messias, o prometido, e vamos ver através do nosso estudo como o sistema sacrificial, as festas do Senhor, que quase ninguém hoje em dia fala. Hoje em dia se fala um pouco mais sobre isso, mas os festivais ou as festas do Senhor, e até a lei de Moisés, tudo isso aí preparando o caminho para o Messias e apontando para o Messias, o tabernáculo, tudo isso. Mas é muito interessante, é muito importante a gente lembrar ou entender que a própria palavra testamento significa pacto. Então, a Bíblia está dividida em dois pactos, o Antigo Pacto e o Novo Pacto, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, realmente é importante entender os pactos, porque elas formam essa divisão especial da Bíblia e nos ajuda, então, a entender a sua sequência, porque a revelação de Deus é paulatina, é um termo aí que os teólogos gostam de usar. Não encontrei um termo semelhante em inglês,
mas o termo paulatino significa com incrementos cada vez mais e mais e mais. Então, a revelação de Deus, Deus revela uma coisa, depois constrói sobre aquela revelação mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E então é progressiva, né, a revelação de Deus. Então, nós temos aí os pactos, queremos ficar bem familiarizado com os pactos, conhecer alguns dos principais personagens bíblicos e eles atados às alianças, né? E então nós temos quatro, uma boa compreensão da sequência dos acontecimentos. Inclusive, esse estudo veio à tona no início, trabalhando com um grupo brasileiro no sul da Flórida, quando uma pessoa disse: olha, ok, a gente às vezes fala do rei Davi, às vezes fala de Jesus, às vezes fala de Adão e Eva, de Abraão, de não sei o que mais. Eu queria entender a sequência da Bíblia. Então, esse estudo deve ajudar a dar uma boa sequência dos acontecimentos da história bíblica, desde a criação até a chegada do Messias, a sua primeira vinda e até a sua segunda vinda. Bom, esse é o vislumbre bíblico do qual falamos, que você batendo o olho aí, você vai ver que ele dá uma ideia num vislumbre da Bíblia toda, da história toda da Bíblia. Aí do lado vocês podem ver aí onde fala do... Eu vou até fazer o highlight aqui, onde vocês estão vendo aqui, né? Que os pactos estão codificados a cores. Então, nós temos, em primeiro lugar, nós temos a criação, né? Os 6 dias da criação, que vamos ver hoje, depois a queda, né? Na semana que vem, e aí já começa a questão dos pactos aqui daqui para frente, né? Codificado aqui em vermelho, o pacto com Noé, depois o pacto com Abraão, depois o pacto ou a aliança, mesma coisa, com Moisés, nessa parte azul, e depois com o rei Davi, que é a aliança real, que fala da questão de que o Messias seria nobre, seria da realeza, seria rei, e depois a própria chegada do Messias, essa parte em branco, que é o novo pacto, a nova aliança feita em Cristo. Então, nós temos essa sequência aí. Agora vamos, então, para os jovens. Não sei se nós temos jovens aí com a gente hoje, mas eu pensei, vamos começar, e também vai ficar por aí mesmo, porque o resto vai ser uma arte mais para gente mais de idade mesmo, mas eu pensei, vamos usar aí alguns emojis aí para comunicar. Então, a palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Estamos aqui estudando, né, essa sequência, estudo bíblico panorâmico, e vamos lembrar que a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Eu e a Mônica trabalhamos uma vez na Casa Bautista de Publicaciones, em El Paso, Texas, e a gente trabalhava, tinha uma parte do prédio que era uma parte antiga, que chegava até a assustar a gente, sabe? E então, um dia a gente ia entrar num quarto lá e a gente tudo escuro lá, e a gente pensou, gente, esse lugar aqui dá até medo aqui, vamos ligar a luz aí. Quando ligamos a luz, tinha uma moça cega sentada na mesa fazendo um trabalho mecânico que ela não precisava ver, eu acho que fazendo envelopes, colocando coisas em envelope,
e a gente levou um susto enorme, porque ela estava naquela escuridão e a gente com medo de entrar no escuro. Quando ligamos a luz, estava ela lá. Ela vive na escuridão, ela nunca vê a luz. Para ela não faz diferença a luz estar ligada ou não. Então, a luz faz toda a diferença e nós vamos ver que Deus, quando ele começa a criar, ele fala da luz, né? Haja luz e houve luz. A importância da luz, vamos estar vendo isso aí. Mas então, quando nós estudamos a palavra, por que é tão importante a gente estudar a palavra de Deus? Em primeiro lugar, porque a fé vem pelo ouvir a mensagem de Deus. A mensagem, a palavra de Deus, ou lendo a palavra de Deus, ou ouvindo alguém ler a palavra de Deus. Então, a fé vem assim. Então, o que o diabo faz? E nós vamos ver aí, não hoje, mas na outra semana, que ele já começa a colocar dúvida sobre a veracidade da palavra de Deus. Se ele consegue convencer a pessoa, a palavra de Deus, isso aí é um monte de história que o pessoal da antiguidade juntou e tal, e não pensem vocês que não há pessoas hoje em dia falando isso. Um ente querido nosso nos falou isso há pouco tempo atrás. Então, quando a pessoa, então, passa a pensar, bom, a Bíblia é só um monte de fábulas, ou talvez até tenha um pouco de história real e tal, mas não passa disso, então a gente faz o quê? Bom, eu vou ler isso aí quando for o caso, se eu quiser, e o mais certo é que eu não vou ler. E então, eu não lendo, a minha fé vai ficar deficitária. Então, o diabo tenta nos isolar da palavra de Deus. É muito importante lembrar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem da fé. A segunda coisa é que Jesus, quando orou pelos seus discípulos, em João 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela nos santifica, ela realmente nos regenera, ela nos aproxima de Deus, ela limpa. A gente fica exposto aí à televisão e especialmente mídia social e essas coisas todas, e vai entrando uma coisa, outra ideia, uma coisa doida, uma coisa. E daqui a pouco a gente está deprimido, está chateado, está preocupado, está até com medo, né? E quando a gente volta para a palavra nos centra, a palavra nos conforta, nos encoraja e nos santifica. A palavra de Deus é essencial para o nosso crescimento. Como crianças recém-nascidas desejem de todo o coração leite espiritual puro, para que, por meio dela, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, precisamos ter essa sede, essa fome espiritual, e nós vamos nos alimentar através da adoração, através da oração, mas também através da palavra de Deus. Preparação também. Se nós vamos ministrar, se nós vamos servir outras pessoas, olha, você sabe, Jesus é o nosso herói, ele é o nosso exemplo em tudo. Vocês sabem que vocês podem ver lá em João, começando em João 5 e depois vários outros capítulos, muitas vezes ele fala: eu não estou aqui para falar as minhas palavras, eu estou aqui para falar o que eu ouvi do meu pai. Eu estou aqui para compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi do meu pai. Eu estou aqui para dizer o que ele tem para passar para vocês. Então, realmente, nós precisamos não chegar até as pessoas com a nossa criatividade, com o nosso entendimento. Precisamos chegar com a palavra de Deus. E como é que nós vamos realmente ministrar o poder da palavra de Deus, o impacto da palavra de Deus, se a gente não está preparado? Se alguém faz uma pergunta e a gente titubeia, eu não sei, vamos ver. Ou então, pior, falar uma coisa totalmente equivocada. Então, todos nós estamos em processo de preparação, em processo de aprendizado, aprendendo cada vez mais e mais e mais. E nós precisamos, então, da palavra de Deus
para nos ajudar e estar preparados. Inclusive, esse versículo de 1 Pedro 3,15 é o versículo, acho que, chave para a apologética, a defesa da fé. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Proteção e ataque, né? Interessante que alguém já disse que em Efésios 6, né, onde Paulo fala sobre a armadura de Deus, que toda a armadura é para nossa defesa. O único item aí de ataque é a palavra de Deus, é a espada. Então, precisamos conhecer e saber usar a palavra de Deus para nos proteger. E o próprio Paulo fala em Efésios 6 que a nossa luta, não vamos usar essa espada contra pessoas, e sim contra as potestades do mal, né? Capacitação, toda escritura é inspirada por Deus, é respirada por Deus, é entregue por Deus, vem de Deus e é útil para o ensino. E aí estamos falando da escritura, da Bíblia, como a temos hoje, para repreensão, correção, instrução na justiça, na retidão, né, de Deus, para que o homem de Deus esteja apto, plenamente capacitado para toda boa obra. Não há como realmente fazer um ministério, uma boa obra, sem conhecer a palavra inspirada de Deus. E avaliação, né? Nós somos avaliados pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos coloca em xeque, né? Como aquele navio que estava em alto mar e viu um outro navio, viu uma luz lá, um farol, e esse navio super importante da fragata americana lá, super importante, falou: olha, você corrija aí a sua rota, porque nós somos o navio tal e tal, e o outro, e a luz lá do outro navio ficou falando: não, você que tem que mudar a rota. E ele: não, você mude a rota. Aí, finalmente, o outro navio falou: não, nós somos o farol. Não era o navio, era o farol. E o farol é estacionário, ele fica lá, às vezes numa ilha, às vezes numa península, e ele é que dirige os navios têm que se adequar a ele. Então, a gente não avalia a palavra de Deus, a palavra de Deus é que nos avalia e nos coloca no caminho certo. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções, as motivações do coração. Bom, agora, infelizmente, no nosso dia de hoje, muitos suprimem a verdade pela injustiça. Não querem saber, não querem saber. Tanto que aqui nos Estados Unidos, nas bibliotecas das escolas, a Bíblia está sendo censurada, está sendo retirada das bibliotecas das escolas públicas. Realmente uma coisa terrível está acontecendo no nosso país aqui, eu creio que em outros países também. As pessoas querem suprimir a verdade pela injustiça, mas nós queremos continuar na palavra e deixar a palavra frutificar em nossas vidas. Bom, como é a divisão da Bíblia, né? Nós temos o Velho Testamento, o Velho Pacto, e o Novo Testamento, o Novo Pacto. Nós temos no Velho Testamento essa divisão aí que vocês podem ver aí. Nós temos a lei, né, o Pentateuco, que são os Penta, né, cinco livros da lei. Nós temos a história, aí, que vai de Josué até Esther, nós temos os livros de poesia, sabedoria, nós temos profetas maiores, profetas menores, e aí simplesmente tem a ver com o tamanho do livro, não a sua importância. E, claro, e temos os 4 evangelhos,
No Novo Testamento, o livro histórico é o livro de Atos, né, que fala da inauguração da igreja e o seu desenvolvimento inicial da igreja primitiva. Temos as cartas de Paulo, temos as cartas gerais e temos o livro de profecia, que é o Apocalipse. Quando é que... Aí vocês vão poder ver na sua apostila. Aí nós temos na introdução, isso aí já é parte da introdução. Estamos aqui colocando várias coisas que não estão na apostila, como comentamos. É importante ter a apostila para ter como algo que você vai ler antes para se preparar, e às vezes nós vamos comentar algo bem aqui dentro da apostila e às vezes nós vamos passar meio por alto e trazer mais informação adicional. Mas nós temos aí, só para você ter uma ideia, o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito, se pensa, né, se calcula, por volta de 48 anos AD, né, o ano Domini, ou seja, o ano do nosso Senhor. E sabemos que a nossa era não começou exatamente no ano zero, que o nosso calendário está um pouquinho fora, provavelmente por 2 anos, tem gente que acha que 4 a 6 anos de diferença, mas mas por volta do ano 48 e Apocalipse por volta do ano entre 95 e 97, sendo o último livro do Novo Testamento a ser escrito. As divisões por capítulo foram feitas por Stephen Langton, arcebispo de Canterbury. Essa informação aqui, se você fizer um Google, você fizer uma pesquisa, você tiver um livro de história, coisa assim, talvez você vai achar coisa diferente, porque existem descobertas, existem opiniões, existem pesquisas um pouco diferentes aqui e ali. Mas, em termos gerais, é importante aqui para o nosso estudo saber que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, né? Isso veio bem depois. E, por volta de 1555, Roberto Estienne, inclusive eu tive que mudar a apostila. Originalmente eu tinha outra informação, aí pesquisei um pouco mais e foi isso que eu encontrei. Ele usou basicamente VT, significando Velho Testamento, usou a divisão do Rabino Natan, de 1448, e para o Novo Testamento ele então fez por conta própria, acabando aí em 1555. Para a gente entender aí que o cânon não apareceu aí numa visão, um anjo dizendo, olha, os livros da Bíblia vão ser estes, né? Os livros do Antigo Testamento, basicamente, a gente segue os livros considerados sagrados, inspirados pelos judeus. Os judeus já... o que eles entendem como livros sagrados, a gente tem acompanhado isso. A Igreja Católica adicionou aqueles livros que nós chamamos de apócrifos, porque entendemos que foram escritos naquele período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde nós entendemos que não houve uma palavra inspirada, né? Não houve a Bíblia, escritos da Bíblia inspirados naquele tempo. E o Novo Testamento, então, foi sendo feito até se decidir no Concílio de Cartago pelo Novo Testamento como aparece hoje em nossas Bíblias. Bom, aí então nós temos o vislumbre bíblico de novo, nós queremos ver essa primeira parte aí em azul claro, que são os dias da criação. Gênesis 1 e 2, a criação. É interessante que a Bíblia nos diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E é interessante que, na ciência, há quem diga, eu não sou cientista, eu não vou colocar aqui com toda, mas eu perguntei para um amigo meu, que trabalhava na NASA, na época,
e ele ainda trabalha com, mas não na NASA, e ele concordou, e ele falou, não, é isso aí mesmo. Então, que tudo que existe no universo pode ser categorizado como ou tempo, ação, energia, espaço ou matéria. Então, no primeiro versículo da Bíblia, nós temos tudo isso aí. Nós temos, no princípio, tempo, criou ação. Deus, que foi a energia que criou, mas esse meu amigo, sendo cristão, ele disse, olha, é só importante frisar que Deus não é apenas uma mera energia. Ele usou energia, ele foi energia por trás da coisa, mas ele é uma pessoa. Não é uma energia aí fora que não tem. Não, ele é uma pessoa, Deus, então usou a energia dele para criar, e os céus, espaço, e a terra, matéria. Então, é interessante que no primeiro versículo já entendemos isso. Gênesis é vital para a nossa fé. Sem Gênesis, nós não sabemos de onde nós viemos e por que nós fomos colocados nesse planeta. E é por isso que o inimigo batalha tanto contra Gênesis. Agora, se no princípio Deus criou os céus e a terra, e antes do princípio? Entendemos que quando a Bíblia diz no princípio, não é no princípio de Deus, porque Deus não tem princípio. Ele é infinito. Ele não tem início e não tem fim. Não dá nem para entender isso, né? Com a nossa mente finita. Mas, quando a Bíblia fala de princípio, normalmente, e nesse caso, nesse contexto, está falando sobre o princípio do tempo e do espaço, da criação da matéria. Agora, o único versículo que eu encontrei, se alguém encontrar outro, por favor, me escrevam, coloquem no grupo. O único versículo que eu encontrei em toda a Bíblia que fala sobre algo que estava acontecendo antes do princípio é Jó 38:7, que fala sobre quando as estrelas da alva e os filhos de Deus, estrelas da alva são anjos, filhos de Deus são seres celestiais, não necessariamente anjos. A gente costuma colocar tudo numa coisa só e dizer são todos anjos. Não. Anjo é mensageiro. Existe. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos correr aí que nós temos que chegar lá. Mas veja então que Deus está falando com Jó e diz: onde é que você estava? Se você é tão inteligente assim, tão espertinho, onde é que você estava? Quando os anjos e os filhos de Deus, os seres celestiais, cantavam alegremente ao ver eu criando o universo físico. Esse é o contexto aí. Então, antes do princípio, esses seres celestiais, entendemos na Bíblia, existem vários textos, vários títulos para eles. Nós temos hostes celestiais, que quer dizer o quê? Exército. Uma hoste celestial é um exército celestial. Então, exército de Deus, filhos de Deus, os santos, estrelas ou estrelas da manhã, que parece ser uma categoria especial, serafins, querubins, que parecem ser primos distantes, não, estou brincando, mas os serafins e os querubins parecem ou ser a mesma coisa, ou bem parecidos na sua função e no seu aspecto, e arcanjo aí no singular, porque alguns entendidos creem que existe um só arcanjo, que é o chefe de todos os anjos, e anjos, que aí são milhares e milhões de milhares de anjos, né? Que encontramos aí em Isaías, Daniel e Apocalipse. Alguns desses seres celestes são bons, como o apóstolo Paulo nos mostra, e alguns deles são maus.
Nós não temos tempo para entrar nisso aí agora, talvez depois com mais tempo. Mas por isso que eu dei a ideia de vocês tirarem uma foto, se você puder, com o seu celular, com o seu computador, uma foto da tela, e aí depois olhar com mais calma e entender melhor. Não temos tempo para entrar nisso tudo aí. Mas vejam que os mesmos, quase todos os termos são parecidos ou são iguais para os bons e os caídos, os maus. Ou seja, a gente não pode nem pensar em ir contra as hostes do mal sem o poder de Deus, sem ser em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está sobre tudo, sobre todos. Mas pensar em enfrentar esse pessoal aí, se um anjo é poderoso, esse pessoal, ao que tudo indica, é mais ainda. E nós temos alguns desses aí participam da Assembleia, chamada Assembleia dos Santos. E eu sei que muitas vezes o pessoal nem fala sobre isso, mas é a corte divina que nós encontramos lá em Apocalipse 4. Os céus louvam as suas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam. Bom, isso aí para dar um fundo aí espiritual aí para nosso estudo, mas queremos ver aí, sem nos deter muito aqui, porque essa parte aqui seria a parte talvez mais conhecida, o que nós estudamos desde criança, aqueles que aceitaram a Cristo quando criança e já viram essa questão. Aqui queremos apenas mencionar alguma coisa ou outra e dizer que aqui nós vemos como Deus usou, ele criou ex nihilo, ou seja, do nada. Deus criou do nada e daquilo que ele criou, ele foi formando, né, como um artista. Então, primeiro, é importante frisar aqui que não há nenhuma prova bíblica, nenhuma razão bíblica para acreditar, para aceitar essa teoria eu não lembro como é em português, mas the gap theory, né? A teoria do tempo diferente, aí, ou seja, que aquela ideia de que entre a criação e depois a continuidade, Satanás veio, o mundo caiu e Deus destruiu tudo e começou de novo, e por isso que diz que a terra era sem forma e vazia. Não. Textualmente, inclusive, eu não sou especialista no grego ou no hebraico, mas eu tenho bons comentários e converso com pessoas que são, e eu perguntei para um estudioso da Bíblia que é realmente catedrático, especialista em hebraico, e perguntei para ele, quando diz sem forma e vazio, aí está dando a ideia de, inclusive a NVI, em português, algumas em espanhol parece, em português não, em espanhol tem aí, e a Terra era catastroficamente vazia, alguma coisa assim, não está no original isso aí. Então, se você já ouviu falar dessa teoria, eu creio realmente que não tem a base bíblica. Se você nunca ouviu falar, então não se preocupe, vamos passar à frente aí, adiante aí. A ideia é que Deus criou do nada e aí então ele foi formando, como um oleiro vai formando um vaso de barro, vai colocando a coisa aí e dando forma e vida. E tudo vai mostrando o carinho de Deus. Porque o pessoal gosta de falar assim, Deus não criou
Você não foi criado aí em 6 dias. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas ele não fez isso tudo em 6 dias. Isso aí foram milhões, 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 até bilhões de anos de criação. Gente, Deus podia ter criado, se ele quisesse, ele podia ter criado em um dia, em um instante. Ué, se nós cremos num Deus onipotente, quer dizer que ele não tem limite nenhum, ele pode fazer o que quiser, mas aqui a gente vê o carinho dele, a atenção ao detalhe. Ele cria do nada e vai formando e vai preparando a terra para a vida. E a vida na terra e depois a vida humana, que veio por último. Como quem diz, ó, estou preparando tudo isso aí, os animais, a vegetação, frutos, tudo para a chegada do ser humano. Então a gente vê o carinho de Deus aí. Vamos ver aí que nos primeiros dias, Deus então ele usa de separação, ele separa o dia da noite, depois do segundo dia o firmamento, a água do firmamento com a água do mar, depois no terceiro o mar com a terra, e depois vemos não tanto a separação como a distinção entre estrelas para a noite, o sol para o dia, as aves no céu, os animais aquáticos, e depois a grande distinção entre, bom, primeiro entre animais selvagens e domésticos, e depois a grande distinção entre o ser humano e os animais, e entre o macho e fêmea, o homem e mulher. E no sexto dia, no sétimo dia, Deus então descansa, dando exemplo para a gente. Já criou a gente com essa necessidade de ter um refrigério, um descanso, para recarregar as baterias uma vez por semana. Bom, outras passagens sobre a criação, não vamos ver nenhuma delas agora, não temos tempo, mas são passagens para você ver como menciona aí a criação em vários outros versículos da Bíblia. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas esses dias e tal, como é que a gente pode entender isso e tal? E a gente tem aí em Êxodo 20:11, é o único que nós vamos ver aqui, que diz, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo descansou. Então, mais uma vez, falando sobre essa, é, essa importância, né, de ver aí os 6 dias como literais. Então, vamos ver isso aí como nós temos aqui, como nós mencionamos, né, nós temos em Isaías 45:18 o fato de que Deus preparou tudo, né, não criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada, né, como mencionamos. Tem até um versículo para isso, né, Isaías 45:18. Mas vamos ver aí, na Bíblia, nós temos uma sequência interessante, vamos ver aí. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, nós vemos aqui o Espírito de Deus. Interessante que depois nós descobrimos que não só Deus o Pai, como Deus o Filho, ambos estiveram envolvidos na criação, e depois nós vemos aqui o Espírito Santo pairando sobre as águas. E então, quando ele paira sobre as águas, nós entendemos que o Espírito Santo, ele muitas vezes a função dele é desenvolver algo que já foi criado. Então, é muito importante a gente entender isso aí. Cada um tem. Nós tentar jogar para a televisão e não conseguimos. Nós precisamos, ok, pedir a todos que coloquem aí o microfone no. Desliga o microfone, por favor, todo mundo. Ok, então,
É interessante que aqui, então, chegamos ao versículo 4, diz, e viu Deus que a luz era boa. Quando aqui diz que Deus viu que era bom, a ideia é bom para aquilo para o qual ele projetou a coisa, para o qual ele criou a coisa. E a luz, então, ela estava cumprindo a sua função. E aí diz aqui, e fez separação entre luz e trevas, chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Agora eu tenho que dizer, apesar de não e eu vi isso aqui no hebraico e confirmei isso aí. Em inglês, eu prefiro a palavra em inglês que é evening. Realmente, a palavra no hebraico, ereb, significa tardinha, significa entardecer. Não é à tarde como de meio-dia às 4 ou 5. É a ideia de a tardinha anoitecer. E como nós sabemos disso, além da palavra em hebraico significar isso, os hebreus, antigamente, e os judeus, até hoje, eles entendem que o dia começa ao entardecer do dia anterior. Por isso que quando a gente tenta estudar sobre a ressurreição de Cristo e quando foram e quando foi e como encaixou tudo, a gente tem que entender isso aí, senão não faz nada encaixa e nada faz sentido. Então é interessante ver que ao entardecer significa houve tarde significa entardecer ou a noitinha. Agora, por que que é interessante? Por que que é importante isso aí? Porque, deixa eu só tirar essa parte aqui, ok? Ah, porque nós temos aí a questão do dia. Aí diz então, houve tarde, manhã, o primeiro dia. Então, eu costumava crer isso muitos anos atrás e depois fui convencido de que realmente não tem nada a ver, para tentar encaixar isso aí com a ciência moderna. Aí, tem gente que fala yom, né? A palavra hebraica para dia, significa dia ou era. Então isso aí, de repente, Deus estava dizendo que isso na era, quem sabe milhões de anos. Não. Os especialistas em hebraico, os judeus messiânicos, inclusive, dizem e concordam que a palavra dia, especialmente nesse contexto, ele nunca é usado num contexto como esse, com tarde, tardinha e manhã, o primeiro dia e tal, como era ou como época, e sim como dia de 24 horas. Então, nós podemos entender que Deus estava falando aqui de um dia de 24 horas. Não vamos entrar em outros detalhes, que aqui a gente poderia ficar as 8 semanas em Gênesis 1 a 3, para dizer a verdade. Mas estamos dando um por alto e esperamos aí, inclusive, com isso, aguçar um pouco a curiosidade dos estudiosos da Bíblia, para que vocês façam também a sua própria pesquisa. Então, aí falamos sobre divisão, distinção, e aí no sexto dia, os animais domésticos, selvagens e os seres humanos, começando com Adão. É interessante que nós temos em Gênesis 1 o contexto geral. E aí nós temos em Gênesis 2 uma visão específica, mais detalhada da criação. Entendemos que esses dois não se contradizem, mas se complementam e se completam. Então, aqui em Gênesis 1, 26, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre etc, 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 sobre a terra, sobre toda a terra, aí entra essa questão de o reino de Deus, através dos seres humanos sobre o planeta Terra, que Deus escolheu assim,
E versículo 27, Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, aqui simplesmente diz, Deus criou homem e mulher. Aí, em Gênesis 2, é que nós vamos ver como isso aconteceu. Não foi num passo, foi em dois passos. Primeiro Adão e depois de Adão ele forma a mulher, e vamos ver por que é importante isso. Aqui eu queria só mostrar, aqui no desenho vocês estão vendo que eu coloquei até dinossauro, né? Eu coloquei isso porque alguns estudiosos, criacionistas, dizem que na criação Deus criou também os dinossauros. Alguns querem dizer, não, os dinossauros vieram milhões de anos antes dos seres humanos. Interessante, então, ver isso aqui. Olhem bem de perto, aí, vocês estão vendo? Provavelmente não, né? Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Isso aqui está no Museu Criacionista lá no Texas, e eu vou mostrar aqui, eu escureci isso aqui para vocês verem melhor. Está vendo aí agora? Está vendo isso aí? Isso foi encontrado num rio fossilizado. Isso aí é uma rocha que se solidificou e virou rocha a partir da argila no leito de um rio. O rio, inclusive, perto lá desse museu. E vocês estão vendo uma pegada humana junto com uma pegada de um dinossauro. Agora, isso os evolucionistas nunca falam disso, né? Então, obviamente, viveram na mesma época, enquanto os evolucionistas dizem que não. Bom, só isso aí que nós vamos falar sobre essa questão, mas é muito interessante isso aí. Vamos ver aí, então, que Deus é triuno, né? Pai, Filho, Espírito Santo, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus os criou macho e fêmea. Hoje em dia, mais do que nunca, é importante frisar isso. Deus não criou macho, fêmea e mais isso e aquilo e o outro e não sei o que mais. Isso aí é invenção da cabeça humana, e estão abusando de crianças com isso aí, e isso vai deixar um efeito terrível sobre essas pessoas para o resto de sua vida aqui na Terra. Então, quando a gente tenta sair do plano mestre de Deus, da vontade de Deus, a coisa fica realmente feia. Bom, então, aqui nós vemos que Deus criou o ser humano e criou homem. Aqui, quando diz homem, quer dizer o quê? Humanidade. Tanto que diz aí, macho e fêmea os criou. Então, a nossa imagem e semelhança são praticamente sinônimos, e como Deus, o ser humano é um espírito, a sua base é espírito, e nós temos aí tricotomia versus dicotomia. O que é isso? Alguns acham que o ser humano é espírito e corpo, e outros acham, não, é espírito, corpo e alma. Bom, o apóstolo Paulo já dizia em 1 Tessalonicenses 5:23 que o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, nós temos o apóstolo Paulo, se você quiser argumentar com ele, tudo bem, mas nós temos essa ideia de tricotomia na palavra de Deus. Agora, olha que coisa interessante, como nós estamos ligados ao planeta Terra. Deus criou o planeta e aí ele foi formando as coisas, né? Olha que coisa interessante, ele formou o ser humano, o homem, do pó da terra. Tendo formado, olha que coisa poética, mas também prática e tão incrível, que Deus criou o homem a partir da terra, de forma a criar esse elo, essa coisa íntima, essa coisa incrível com o planeta Terra. Esse é o nosso planeta. Nós fomos feitos para viver aqui. E, na verdade, nós fomos feitos para viver nesse planeta
por toda a eternidade. Tem gente que fala, eu vou viver no céu eternamente. Bom, sim, se você define o céu como onde Jesus está. Mas nós vemos no Apocalipse que o novo céu e nova terra, que a nova Jerusalém vai descer para a nova terra. E Deus vai habitar entre o seu povo aqui numa terra glorificada, renovada, não só renovada, mas glorificada. Então veja bem aí que nós fomos feitos para permanecer, para viver aqui na terra. Essa terra agora está caída, Deus vai renovar e depois vai glorificar ou criar uma nova terra, onde nós vamos então viver para sempre com Ele. Agora, veja só, homem no hebraico, ish, e a mulher, isha. E é interessante que em português dá para fazer mais ou menos essa jogada da palavra. Varoa, por quanto do varão, foi tirada, né? Então você vê a mesma palavra, a raiz da palavra aí. Então é interessante que Deus então criou o homem, tirou do homem uma costela. É, tem gente que fala assim, por que o homem então não tem uma costela a menos? Gente, foi uma operação, foi a primeira cirurgia da história humana, foi feita por Deus. Quando você tira um órgão, uma coisa, até um osso de uma pessoa e ela tem um filho, uma filha, ela nasce sem aquele osso? Claro que não. Então, Deus tirou aquela. Assim como ele tirou o homem da terra, ele tirou a mulher do homem, por quê? Para mostrar essa conexão, essa intimidade, essa coisa incrível. E então, quando você tira algo de alguma coisa, o que acontece? Se você for lá no seu carro e você arrancar o motor, ou do motor você arrancar alguma coisa, vai ficar faltando, né? Então, Deus, às vezes, ele tira para depois repor. Então, ele criou uma dependência, uma interdependência. Quando ele tirou do homem e ele criou a mulher, é como quem diz: olha, você vê que Deus falou sempre quando ele criou, e Deus viu que isso era bom, e quando ele criou o ser humano, ele viu que era muito bom, mas aí nós temos o detalhe aqui no capítulo 2, onde ele diz: não é bom. É a primeira vez que ele fala, não é bom. Estou procurando aqui o versículo, acho que é por volta de 18, 19. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma. Olha só, versículo 18, diz: mas o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, é como quem diz: eu vou tirar do homem e vou criar essa intimidade, essa interdependência, essa parte do homem. Ficou faltando agora alguma coisa aí no homem. E então a mulher então completa o homem. É claro que a gente só pode ser completo no sentido existencial em Deus, mas em termos de conexão humana, ele criou essa interdependência. E então, quando ele diz, e a gente podia, já passamos o nosso tempo aí, mas como o pastor Christian falou ao início, né, o primeiro dia a gente teve que dar uma introdução um pouco maior. Mas eu já ouvi muitos sermões e muitos estudos, não tanto hoje em dia, interessante, mas no passado, do pessoal falando, mas a mulher, então, ela tem que ajudar o homem, ela tem que isso e aquilo e tal, far-lhe uma auxiliadora que seja idônea. Que quer dizer? Veja o contexto. O que é que Deus falou para o homem que ele devia fazer? A primeira ordem, a primeira missão, ele disse que ele ia reinar sobre os peixes, etc. e tal, mas aí, Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou, porque aqui já está falando de homem e mulher, ele disse: sede fecundos,
multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre, etc. Agora, o homem pode ser fecundo e reproduzir e ter filho sem a mulher? Não. A mulher pode sem o homem? Ah, hoje em dia com a ciência. Não, nós estamos falando no Gênesis. Não. Então, um precisa do outro. E o homem precisava, então, de uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, para cumprir a sua missão de encher a terra. É a coisa mais, assim, óbvia aí. Agora, claro, depois a gente aprende também que a mulher ela tem um certo sentido aí, vê coisa que o homem não vê. E ai do marido que não escuta a esposa, ai do marido que não ouve aquilo que a esposa traz para mostrar, ó, cuidado, olha, tem isso, tem aquilo. Ah, não, tem não. Cuida, ó. E aí o homem que ignora a mulher, ele entra em muitos problemas. Mas o sentido mais assim, primeiro, assim, óbvio aqui, é ele precisava de uma companheira que lhe completasse para essa missão de encher a terra. E então nós vemos essa formação dos dois. Primeiro, Deus então passa, e já estamos terminando, ele passa para o homem essa ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, ele passa para o homem. Daí ele passa, ele, de alguma forma, não vemos aqui quando, não é relatado aqui esse detalhe, mas de alguma forma ele, então, teve que passar isso para a mulher, porque a mulher foi criada depois dessa ordem que Deus deu ao homem. Aí o pessoal fala, quando a mulher fala que a gente não pode comer nem tocar do fruto, né? Capítulo 3:3, aí eles falam, a mulher sempre exagera e tal, mas não sabemos, de repente foi o homem que passou isso aí já exagerado para ela, não sabemos. Depois a gente vai voltar, já estamos chegando, entrando em outro capítulo que nós só vamos ver na semana que vem, que é o capítulo 3, a caída, né? A queda do ser humano. Então, chegamos até aqui e realmente nós vemos que antes de entrar o pecado do mundo, Deus criou um paraíso, uma coisa maravilhosa, e infelizmente, com a queda, conseguimos, vou dizer, nós representados em Adão e Eva, o ser humano conseguiu estragar tudo, né? Mas Deus é misericordioso e vamos ver como ele foi solucionando o problema.